Bom, para quem não me conhece, meu nome é Andressa, eu tenho 40 anos, 3 filhas e minha formação é administração de empresas com, com ênfase em informática na época. Mas de informática eu não entendo nada. E o meu segundo curso que eu fiz foi design de interiores, e foi aí que abriu meus olhos para criar, na verdade, né? Demorou para eu entender que isso servia não só para interior, né? Para residências comerciais, não, mas também para eventos. Na verdade, eu até tinha uma disciplina de design de eventos e não tinha dado todo aquele valor, né? E depois que eu saí da faculdade, a gente começa a despertar o olhar para para novas possibilidades, certo? Então vamos lá. Eu achei muito bacana a gente poder ter esse espaço de bate-papo e, ao mesmo tempo, a gente contar dos nossos erros, né? Eu acho que muito importante é aí que a gente aprende. Por quê? Na verdade, o que são festas sustentáveis? Né? A gente muitas vezes pensa diversos olhares para esse tema, né? Mas às vezes não consegue entender ao certo o que é. Eu vou falar o meu conceito de festa sustentável durante esse tempo que eu estou, né, na caminhada de empreender dentro da sustentabilidade, né? Então, para mim, comemoração sustentável é aquela que a gente consegue gerar o menor quantidade possível de resíduo. Nossa, Melissa, mas como assim? Né? Será que a gente precisa ser tão radical? Na verdade, a gente precisa pensar de forma sustentável, né? Antes mesmo da gente conseguir fazer qualquer coisa. Não só uma festa, mas às vezes a gente até mesmo uma decoração em casa. Então, a gente procurar alternativas, soluções que são importantes para o meio ambiente ou que não vão agredir o nosso meio, né? Então, eu acredito que é muito importante a gente, sempre quando for adquirir um material ou fazer alguma escolha, a gente pensar no trajeto que esse material teve, né? Então, começa aí o nosso pensamento para uma festa sustentável, né? Então, a gente pensar em cada item que a gente vai colocar nessa comemoração, né? Então, assim como tudo na vida, planejamento, né? Então, para a gente fazer uma festa sustentável, a gente tem que ter planejamento também, né? E as pessoas confundem muito isso, tá? Quando eu falava lá atrás, hoje ainda, há muitos ainda confundem, mas lá atrás, quando a gente falava, eu falava que eu tenho uma empresa de festas sustentáveis, eu faço festas ecológicas. As pessoas já me olhavam e falavam assim: ah, é? Então você faz festa com potinho de sorvete, com garrafinha velha? As pessoas só tinham esse conceito, que a gente pegava lixo e transformava em alguma coisa, né? Então sempre vem esse conceito na cabeça das pessoas, que a gente faz festa com reaproveitamento de lixo, né? Não que não possa fazer, tá? Na verdade, a minha primeira festa sustentável que eu fiz foi para minha segunda filha, quando ela estava fazendo o primeiro ano de idade dela. Eu tinha acabado de me formar em design e eu comecei a observar o que eu tinha dentro de casa, o que eu consumia. No caso dela, ela utilizava leite em pó, então eu comecei a guardar as latas de leite.
Aí o meu esposo também na empresa dele, eu vi alguns materiais que eu achava interessante que a gente poderia reaproveitar. Então eu tinha esse olhar lá atrás que eu precisava, eu também tinha esse olhar de que a gente precisava reaproveitar de alguma forma, não sei como, mas eu tinha que reaproveitar esse material, né? Essas coisas que iam surgindo. Então foi aí que despertou. Então na primeira festa que eu fiz, a gente usou muito material assim bem alternativo, do tipo assim caixa de ovos, bandeja de ovos. A gente usou como suporte de docinho. Eu falo que essa foi a minha festa, primeira festa bem conceito mesmo, né? Sustentável, porque o que eu ia vendo, eu ia, né, pensando assim que daria para encaixar em alguma coisa, eu fui colocando. Então a gente usou bandejinha de ovos, a gente usou barrica de papelão, de tinta, né, que era resíduo de construção civil, a gente usava. Usamos caixinha de leite, que eu lembro que eu fiz as lembrancinhas com caixinha de leite, de maior trabalho. Até foi uma vizinha minha que era muito boa em trabalho artesanal, manual, e ela fez para mim umas caixinhas maravilhosas. Eu tenho na minha página do Insta, vocês vão poder ver essas caixinhas de leite que viraram as lembrancinhas, viraram sacolinhas. Então a gente fez isso a partir das caixinhas de leite. Tinha garrafinha que nós usamos, rolinho de papel higiênico. Então eu achava que tinha que usar tudo isso para fazer uma festa sustentável. Tá? Mas a gente erra também, né? A gente começa às vezes a ver uma coisa assim, fazer algo muito radical. Né? Vamos dizer que essa festa teve um pouco de radicalismo, mas ao mesmo tempo o resultado que trouxe dessa festa às vezes não foi tão satisfatório. Hoje, enxergando hoje, depois de 9 anos, né, trabalhando com isso, eu vejo que não havia necessidade de tudo aquilo, né? Porém, ainda eu vejo como, por ter sido a primeira, tive um resultado muito bacana pelo fato de ter feito com materiais simples uma festa bonita. Ela não deixou de ser uma festa bonita, principalmente para a época, na verdade, ela impactou porque ainda se usava muita coisa, muita informação, né? Eram muitos painéis, muitos babados, balões, né? Essa foi uma festa zero balões, eu consegui fazer já na minha primeira festa. Para mim não era inadmissível fazer uma festa com balões. Que mais que assim que eu coloquei, que eu vejo assim que a forma de servir as comidinhas, eu acho que também isso foi satisfatório, porém tem alguns erros aí que eu até gosto de contar essa história, que é a questão que a gente acha que o sustentável é só a questão da decoração, né? Mas um dos aspectos muito importantes que a gente tenta conscientizar as pessoas é com relação à alimentação. Não só por ser uma alimentação saudável, mas uma refeição, um serviço, né, de comidinhas sem desperdício também. A gente acredita que isso também seja muito importante, né? E eu gosto de lembrar dessa festa porque eu não sabia nada de festa no dia que eu fiz essa festa, né? Naquela época, há 9 anos atrás. E o que tinha nessa festa? O que aconteceu? Eu fui contratar uma pessoa, eu fui por indicação, não conhecia na época, assim, né? E também não tinha tantas opções como hoje. Eu fui atrás de uma empresa que servia salgadinhos, né? E eu pedi, falei, olha, era uma festa não muito grande, era uma festa para 40, 45 pessoas no máximo, né? Era só para a família mesmo. Eu sempre optei por fazer festas menores, né? Não só por causa de pandemia, não, é sempre
Era nosso desejo, né, tanto meu quanto meu esposo, a gente fazer festas mais intimistas para poucas pessoas, né, então, até porque a nossa família é muito grande, então se a gente fosse chamar família, mais amigos, ia extrapolar, e o espaço que a gente tinha era para 40, 45 pessoas. E quando eu fui encomendar o salgado, eu até engordei o olho, porque ele tinha uma vasta opção, um cardápio muito grande, muito vasto, e ele me falou que eu poderia encomendar 10 salgadinhos por pessoa. Tá? Isso que 40, 45 pessoas que eu coloco já incluindo crianças, às vezes tinha até bebês. E eu acreditei que era aquilo, né? 10 salgados por pessoa, ou 12, nem lembro. E aconteceu assim um excesso absurdo, né, de sobra de comida. E era um salgado, eram quiches, eu lembro que eu encomendei uma variedade muito grande, uma quantidade muito grande desses salgadinhos. E eu sei que eu só lembro da cena, porque eles não quiseram entregar até lá no salão onde eu estava preparando a festa, eles deixaram na casa da minha sogra, porque era no condomínio dela. E eu só lembro da minha sogra, meus cunhados chegando com milhares de caixas de pizza, assim, né, dessas de papelão de pizza. Eu falei, o que é isso? O que tá chegando? Ah, são salgados. Eu falei, minha Nossa Senhora. Na hora que eu abri, tinha muito salgado, né? Então eu fui, não vou dizer que eu fui enganada, mas eu fui bem desorientada nesse quesito. Então eu vejo que isso assim impactou muito, né, no resultado da festa, pelo fato de eu ter encomendado salgado para fazer 3 festas daquele porte, né? Então é muito importante a gente não se prender a essas quantidades que as pessoas impõem, né? Por quê? Porque vai depender do horário que você faz a festa, do seu público, né? Então, são vários fatores que podem fazer com que a pessoa coma mais ou coma menos, né? Então, era uma média muito alta que a gente tinha escolhido. Então, vai um alerta aqui para que você entenda que festa sustentável também tem que ser pensado na refeição, tá? No que você vai servir, como você vai servir, né? Que às vezes vem um monte de embalagem junto com essa comida, né? E às vezes a gente não consegue nem sabe como dar destino, né? Então é muito importante essa questão também da alimentação. Tá? E vamos pensar aqui no maior benefício, né, de se fazer uma festa. Andressa, por que você defende tanto fazer festa sustentável? Por quê? Por que será? Bom, além da gente saber o quanto ser sustentável, né, faz bem para o nosso planeta, eu acredito que seja também uma forma da gente ensinar as nossas crianças, né? Para tudo isso a gente tira um aprendizado, tá? Então, a partir do momento que você escolhe fazer uma festa sustentável, você não está fazendo bem só para você, né? Mas sim para todo o entorno. Você está sendo exemplo, né, para outras pessoas. Você está mostrando o quanto você pode ser consciente das suas escolhas, né? Então, você não vai estar desperdiçando material, né? Então, e também financeiramente. Não deixa de ser uma festa, não vou dizer que seja uma festa mais barata. Por quê? Porque festa barata você encontra de qualquer jeito, né? Sendo sustentável ou não. Porém, eu vejo assim, eu vejo festa sustentável, uma festa de qualidade. Então, desde dos itens que você vai escolher, né, para colocar numa mesa, bolo, docinhos, tudo isso é muito importante você saber a procedência, né?
Então, às vezes, se a gente opta pelo mais barato, nem sempre a gente sabe qual a real procedência disso, né? Então, muito, muito importante a gente prestar atenção nesses detalhes. Como a gente faz uma festa de forma que não agrida o meio ambiente e que também a gente possa tá beneficiando o amigo, né? A pessoa ali que tá mais próxima de você. Você está influenciando ela também a fazer algo não tão exagerado, porque normalmente a gente se espelha, né? O ser humano tem mania, tem o costume, na verdade, da cultura, né? Ah, ele fez uma festa assim, não, eu quero uma igual, né? Então, já que é para ser uma igual ou, né, semelhante àquilo, que seja algo sustentável, que seja algo sem desperdício, né? Então, que a gente possa servir de exemplo para os outros de uma forma positiva. Ai, eu tô com uma cola aqui, só para não perder o nosso rumo. Estamos com bastante tempo, então vamos lá. Tá, então por onde começar a fazer uma festa sustentável? Bom, eu já falei um pouquinho aí antes, né, essa questão do planejamento, já no início. Porque a gente tem o costume de quando a gente vai fazer festa, a gente entra naquelas lojas de festa, ou até mesmo, né, hoje, pelo celular, e a gente vai comprando. Ah, é bonitinho, vai comprando. Ah, esse aqui é legal. Mas às vezes a gente não sabe nem para que a gente vai usar, né? Então a gente tem aquele costume, por exemplo, escolhi a temática. Tá, vou fazer um tema X lá. Vamos pensar aqui, pensar um que eu gosto muito, que eu já fiz algumas delas, que é o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Não, então eu vou comprar todos os personagens, eu vou comprar a toalha do sítio, a bandeirola, tudo que se remete ao tema. Mas, às vezes eu não sei nem onde eu vou fazer a festa, né? Não sei para quantas pessoas eu vou fazer a festa. E eu vou, se não, eu vou nessas lojas de temáticas mesmo, né? Que vende todos os temas possíveis e impossíveis aí. E eu saio comprando, não, porque é bonitinho. Ah, não, isso aqui é legal, mas é baratinho, né? E eu vou usar, né? E vai comprando, não, porque, eu sítio fica, olha, eu achei um negócio xadrezinho que vai ser legal, vai comprando. Eu falo isso por mim porque eu já fiz muito isso, tá? E às vezes eu vou nessas lojas e eu observo o comportamento das pessoas. É muito, muito assim, é visível, a pessoa empolgada só enchendo o carrinho, né? E às vezes não sabe nem como vai usar aquilo, mas ela quer levar, né? Então, mais uma coisa, festa sustentável, você ser muito consciente e planejar o que você vai fazer, né? Então, vamos lá. Primeiro, fazer uma lista, né? Pra saber para quantas pessoas é a sua festa. Como que você vai começar? Fazer esse planejamento. Para quantas pessoas, onde você vai fazer. Ai, Andressa, agora na pandemia tá tão difícil, né? A gente quer fazer num lugar aberto. Então, tá, que lugar aberto que você tem? É um parque público? É o quintal de casa? Ah, não, eu não tenho. Eu moro em apartamento. Eu também moro. E eu sei, eu já fiz festa aqui dentro da pandemia, a gente só fez festa dentro de casa, salvo um dia que eu fiz no quintal da minha mãe. Então, mesmo sendo uma festinha pequenininha, é muito importante a gente poder planejar isso, né? E a partir do momento que você tem o espaço, você tem a quantidade de pessoas que você vai convidar. E eu agora com a pandemia, ainda mais importante a quantidade de convidados, para não ter aquele desperdício, é você ter a confirmação, porque hoje você convida e nem todo mundo está aceitando ainda frequentar uma festa, né? Então, além de você convidar, é muito importante você confirmar a presença das pessoas,
né? Que às vezes, eu vou fazer uma festa para 50, mas pode ser que 10, 15 preferem não ir, né? Então, antigamente era mais difícil, a gente dava ali um percentual bem baixo né? Ou só se acontecer alguma coisa mesmo para a pessoa não ir, né? Eu digo isso festa infantil, tá? Nem vou colocar o mérito de outros tipos de comemoração. Estou falando festa infantil porque é o que eu mais entendo. Mas o que, que acontece hoje, né? Pode acontecer de várias pessoas não ir, ou às vésperas uma pessoa se sentir mal, ter um sintoma de gripe. Então a gente tem que pensar que hoje é muito mais fácil as pessoas se ausentarem, né? E não ir nas festas. E aí, tendo esse planejamento, aí a gente vai começar, né? Conversa com a criança, né? Ou se a mãe já tem pré-definido o que ela vai fazer. E a gente já colocar, né, no papel mesmo. Ou monta uma planilhinha, né? O que, que você acha melhor, né? Você acha, vai colocando lá e vamos primeiro pensar. Eu vou montar só uma mesa? Eu vou montar mesa para convidado? Eles vão sentar como? Não, tudo só pessoal da família, a gente vai fazer aqui em casa, a gente afasta o sofá, o outro sofá, eu tenho umas cadeiras, né? Ou não, vamos fazer uma festa no parque. Tá, mas então como que eu vou fazer para acomodar essas pessoas? Eu vou precisar do quê? Toalha de piquenique, eu vou levar cadeira, eu vou levar almofada. Então, são várias coisas que a gente tem que pensar, né? Ou, claro, entrar em contato comigo e eu penso tudo para você também. Mas vamos lá. Pensando que vocês mesmos estão montando, tá? Então, são vários detalhezinhos muito importantes para a gente pensar antes de sair ou antes de pegar o celular e começar a comprar, né? Esse é o primeiro passo, tá? Para você ser sustentável e consciente, gente. É muito, muito fácil a gente pegar o celular e sair comprando, né? Por mais que às vezes a gente fala que não vai gastar com a festa, não vai ser uma festa simples, as pessoas gastam, tá? Não tem jeito, né? Então, que eu ia falar, que era muito importante. Tá, aí depois que você definiu isso, aí nós vamos relacionar todas as coisas que você quer servir. Você pensou de comidinha. Eu falo isso porque é muito importante, porque às vezes a gente vê tanta coisa, uma enxurrada de gente vendendo coisa gostosa. Eu falo que eu preciso parar de seguir um monte de gente, porque eu tenho vontade de comer tudo que eu vejo pela frente. Então, principalmente aqui na cidade, aqui em Londrina, a gente vê muito fornecedor bom, e eu sou daquelas formigas, então eu quero às vezes experimentar e tal. Então, às vezes acontece da gente querer contratar vários fornecedores para a gente experimentar tudo que a gente viu aí, ficou passando vontade nos últimos dias, nos últimos tempos. Então é bem importante a gente entender, pelo número de pessoas, a gente saber o que a gente vai servir, que tipo de coisa que a gente vai servir. Outra coisa muito importante, né, nesse caso, é saber se vai estar calor, se vai estar, né, saber a época que a gente faz a festa, por exemplo, no inverno. A gente consome, né, mais, como, por exemplo, o salgadinho às vezes acaba comendo mais, o doce a gente acaba consumindo mais, é uma forma da gente aquecer nosso corpo, principalmente se a gente for fazer uma festa ao ar livre, às vezes acontece, né, de ser um dia mais fresquinho, ou se for um dia muito ensolarado, um dia de muito calor, já deixa reservado um consumo maior para água, né, os líquidos. Então, isso também é muito importante, a gente pensar no contexto todo, né? Se vai estar chovendo, né? Porque a gente tem que pensar também. Isso é um assunto para uma live,
as pessoas me perguntam muito a questão de fazer festa ao ar livre, como é que funciona. E aí a gente tem que pensar muito bem com relação a isso, planejar muito bem isso. Então, a partir do momento que a gente vai colocando no papel, a gente começa a ter uma coisa mais visual, né? A gente consegue visualizar para que lado a gente vai caminhar nessa comemoração. Ai, Andressa, muita coisa. Não. A partir do momento que você põe no papel, começa a ver cada item ali, depois se torna uma coisa mais prática para vocês, tá? Bom, e como a gente fazer uma festa sustentável se a gente às vezes não tem local adequado? Posso te dizer que não existe local que seja mais ou menos adequado. Porém, a gente tem, lógico, algumas ressalvas com relação à festa sustentável. Por quê? Porque vai depender muito de todo o contexto, como eu já falei. Às vezes a gente resolve fazer uma festa ao ar livre, mas não tem estrutura nenhuma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque principalmente se for para fazer para várias pessoas, que eu já vi gente fazendo festa muito grandes, as pessoas falam, quero fazer uma festa lá no aterro, que é um espaço, né, uma área pública aqui, para 80 pessoas. Eu não aconselho, tá? Por experiência própria. Na verdade, eu não passei por essa experiência, não, nem quero, porque já fiz festa grande, sim, para uma das minhas filhas. Uma vez a gente chamou em torno de 100 pessoas ou mais. E o que aconteceu? Um erro meu, que não foi um erro, porém a gente precisa prestar atenção. Por isso que eu não quis mais fazer festa muito grande. A gente convida muita gente e a gente não consegue dar atenção para as pessoas, que eu acho assim, muito importante a gente fazer uma festa, principalmente uma festa infantil, né? A gente deixar as pessoas à vontade, mas ao mesmo tempo a gente dá aquele suporte, tá ali, você ter um tempo para conversar um pouco com as pessoas, né? E às vezes conversar mesmo. A gente tá fazendo uma comemoração para você encontrar as pessoas. Agora chega ao ponto de você convidar tantas pessoas que você não tem contato, né? Você acaba não tendo contato durante a comemoração com essa pessoa. Ela entrou e saiu e você não viu, né? Então, principalmente uma festa ao ar livre. A festa ao ar livre, a gente já é um assunto que a gente pode falar posteriormente, mas só quero adiantar uma coisa. A festa ao ar livre, ela tem que ser uma festa rápida, tá? Porque normalmente o espaço não vai ter estrutura, principalmente para criança, que precisa de um banheiro, às vezes, né? Tem uma necessidade de ficar mais tempo, às vezes, acomodada e tal, para as pessoas também, ficar sentadas, às vezes, no chão, um lugar mais confortável, né? Às vezes tem pessoas de idade, então esse é o pré-requisito, né, para você fazer uma festa ao ar livre. Então, por isso que a gente não aconselha uma festa grande desse porte, tá? Então, se você não tem local adequado, vamos procurar um local adequado, tá? Ou, às vezes, a ponto de reduzir um pouco essa lista, vamos rever, né? Então, é muito importante a gente ter isso no papel, para a gente poder avaliar esse tipo de coisa. Ah, mas a minha família é muito grande, não tem como cortar. Então, vamos pensar em outro espaço, né? A gente sabe que tem cidades que às vezes você consegue muitas opções, como tem locais que, né, não tem. Londrina, mesmo sendo uma cidade grande, às vezes, dependendo, a gente não tem muita oferta de espaço, pelo simples fato, às vezes, da gente não ter se planejado, né? Porque é muito importante a gente também planejar a comemoração com antecedência, né? Agora, com a volta dos eventos, a cidade ela está, vamos dizer assim, sobrecarregada
de eventos, e às vezes em alguns lugares a gente não encontra mais data disponível para esse ano, né? Então é muito importante a gente se programar com antecedência para a gente ter esse resultado legal. Então, muito importante o local adequado, tá? Mas por esse motivo. E outra coisa, o local adequado que eu digo é para que você pelo menos tenha com que as pessoas fiquem bem acomodadas, mas também não precisa de luxo, até porque festa sustentável não prega luxo de forma alguma. Então você não precisa de uma mesa, né, para os convidados, com cadeiras super cheia de coisas, de suplás, de dois tipos de aquelas mesas super produzidas. A gente não aconselha, né? Eu acho que foge do que a gente procura pregar, né? Não que não seja bonito, eu acho muito bonito, né? Eu acho que a festa sendo muito bem detalhada, com vários detalhes, é uma festa que foi muito bem cuidada, que você demonstrou que você tem zelo pelos seus convidados, mas a gente tem que ter cuidado com o excesso de zelo ou a real finalidade de você estar ofertando aquilo para o seu convidado. Se é para quê? Para você mostrar que você tem aquilo, ou para mostrar que você gosta mesmo da pessoa e você fez aquilo com maior carinho. Então a gente consegue, pelo perfil da pessoa, entender. Não é à toa que muitas vezes fala assim, aquele lá só tá fazendo para se aparecer. Lógico, a gente não pode, né, generalizar isso. Mas a gente sabe quando a pessoa está fazendo realmente por carinho, por zelo com os seus convidados, ou quando está sendo feito para mostrar um exagero, mostrar algo, né, que às vezes nem é do perfil da pessoa. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, e eu queria falar também um pouquinho, nosso tempo já deu, opa, já falamos 40 minutos, já tá rodando uns 40 minutos já de tempo da nossa live. Daqui a pouco eu tenho que buscar as crianças, então vamos ao que interessa. Com relação por que né, a gente cada vez mais opta por estar fazendo festa sem o excesso de materiais, como a gente acabou de conversar. Hoje a gente tem estatísticas assim absurdas, né, de desperdício, né, e de excesso de plástico, de materiais que vêm sendo consumidos, né? Eu acredito que agora com a pandemia, para certos nichos de mercado, pode ser que tenha reduzido, né? Até porque caiu muito essa questão de turismo, né? Tem áreas que foram bastante prejudicadas, então a gente sabe que não até mesmo que algumas regiões turísticas, né, tiveram uma grande melhora, né, do meio ambiente daquele espaço, porque elas estavam sendo menos visitadas ou até mesmo sem visitantes. Então, são locais que estavam, que na verdade conseguiram se reconstituir, né? Então, mas em compensação, em contrapartida, a gente teve o quê? Um mercado muito grande de delivery, né? Quantas pessoas hoje utilizam delivery? Então, o quanto de embalagem foram produzidas a mais do que antes da pandemia, né? Se antes a gente já estava naquela facilidade do delivery, né? Com a pandemia, a gente sabe que isso aumentou, triplicou, não sei exatamente os números. Porém, eu gosto de sempre estar por dentro dessas informações, dessa questão, né, do lixo que nós geramos. Muito, muito
Eu acho que assim, a gente vendo os números, a gente consegue se conscientizar melhor do que a gente está fazendo, né? Das atitudes que nós estamos tomando. E eu tenho um livrinho, deixa eu pegar. Ele já é, não sei de que ano, já faz alguns anos que eu tenho. Preciso ver qual que é Ele é de... Nossa, meu Jesus. Já vou descobrir aqui de que ano. 2018. 2018, eu comprei ele, acho que foi esse ano, 2019 eu comprei ele, mas ele saiu em 2018. E aqui já fala algumas que eu gosto mesmo, é de livro, tá? Às vezes a gente tem que tomar cuidado muito com tanta informação na internet, então às vezes sites seguros, né? Nem sempre a gente consegue sites seguros, mas eu acredito que hoje já tem muita coisa segura na internet. Mas aqui fala muito sobre o problema do plástico, né? E a gente não tem consciência, muitos de nós não temos, eu sei que muitos já têm, é a questão da reciclagem. A gente tem o costume de dizer, não, eu vou usar o plástico porque o plástico é reciclado. Não, eu prefiro comprar o plástico porque o plástico eu sei que vai reciclar. A gente recicla. Porém, o custo para se reciclar hoje é muito grande. Então, apenas 3 ou até menos do que 3% do plástico é reciclado no mundo. E o restante, o que é feito? É descartado como lixo comum, né? Por quê? Porque o custo é muito grande para se reciclar ainda, né? E se paga muito pouco para se reciclar, né? Então, o que acontece? Não há incentivo. As empresas de reciclagem trabalham em condições, né, bem difíceis, até porque o retorno é muito baixo desse material que eles conseguem reciclar, mas é muito pequeno perto do volume que nós consumimos. Então é muito importante, né, mais um motivo da gente fazer festas sustentáveis é a gente pensar em todo esse lixo que a gente gera. Mas é só uma festinha, né? Não, eu faço festa caseira. Eu faço festa caseira, só que eu faço festa caseira e eu compro um pacote de 100 unidades de copinho de plástico. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esse tipo de atitude que pode acontecer da gente, mesmo fazendo uma festinha pequenininha, a gente vai estar gerando lixo de uma proporção muito grande, né? Porque o meu lixinho pequeno, pouquinho daqui, com o lixinho pouquinho do vizinho, começa a gerar um lixo grande, né? Então, é muito importante a gente estar sempre bem informado do que está acontecendo. Se vocês quiserem, eu passo algumas páginas que eu gosto de seguir, que sempre tem conteúdo bacana, atualizado, né, sobre números, né, para a gente ter noção. Eu acho que a partir do momento que a gente começa a ver, a ler, a se informar melhor sobre isso, a gente começa a ter essa tomada de consciência do que a gente está fazendo, tá? Então, é muito importante a gente fazer esse tipo de consciência mesmo, né? De pensar dessa forma. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo muito pouco, né? Eu, no caso, quando eu comecei, eu achava assim, meu Deus, meu trabalho é insignificante perto do que precisa ser feito. Aí eu começo a receber mensagens de pessoas que começam a pensar, né? E às vezes eu tenho feedbacks das pessoas falando: nossa, Andressa, que legal você ter publicado isso. Nossa, me fez pensar muito sobre isso. Eu acabei mudando a minha comemoração. Eu ia fazer de um jeito, mas eu vou fazer de outro, porque eu achei muito legal essa solução que você deu, né? Então, é muito gratificante para a gente ver que está começando, não, na verdade já vem, né,
de um tempo para cá, a gente tendo as pessoas tendo essa consciência de que a gente pode fazer nossa parte, sendo pequena, muito pequena, tá? Então, é muito interessante a gente tomar o conhecimento, tomar essas informações para nós, né? E começar nas pequenas atitudes. Até eu tinha montado um quadro que eu não tô conseguindo colocar ele em prática com a frequência que eu queria, que é o dia a dia mais sustentável. São atitudes bem simples mesmo. Até a primeira eu não imaginava que ia dar repercussão, que foi do pacote do papel higiênico, né, que eu tinha colocado para a gente prestar atenção, porque hoje a gente compra rolo de papel higiênico de 30 metros. E aí eu observei que existia uma marca que fazia de 60. E essa marca que fazia de 60, a embalagem dela era, né, mais fit, né? Ela era utilizava bem menos plástico para aqueles rolos. Então, ao invés de eu comprar um fardo, eu comprava uma embalagem bem menor. Por quê? Pelo simples fato do papel higiênico vir uma metragem maior, né? Então, o volume que ele ocupava era menor. Então, para dar uma atenção para as pessoas, né, se atentarem a isso na hora da compra. Um outro exemplo é de você fazer alguma atividade, alguma coisa, né, do seu dia a dia, alguma rotina sua diária, fazer a pé, né? Deixar de utilizar carro. Então, era também uma forma de uma consciência, né? Durante esse trajeto, você fazer uma caminhada, né? Além de fazer bem para a saúde, né? Ou às vezes você optar, né? Morar perto do seu trabalho, ou da escola dos seus filhos, ou de algo que você tem, né? Faz parte da sua rotina, para você não precisar estar utilizando o carro toda a saída. Ou, por exemplo, todo dia eu vou à padaria, mas eu tenho que ir de carro. Será que se, né, eu morar próximo de algum lugar assim, ou no supermercado, né, ou fazer essa rotina a pé, não seria melhor, né? Então é um quadro que a gente tem ainda no Instagram, que a gente vai colocando o pensar sustentável nos pequenos detalhes. Tá, já falei bastante, mas para fechar, eu queria saber se você tem ou já teve o receio de fazer uma festa sustentável. Por que eu perguntei isso e por que eu quero colocar isso em pauta, né? Por que esse assunto a gente colocar em pauta? Porque a gente vê ainda um certo preconceito das pessoas em fazer uma festa sustentável, tá? Pelo fato de não ser uma festa que chama tanto, às vezes, tá? Não vou generalizar, porque a gente já fez festas que chamaram muita atenção, que já virou referência, o legal disso, já virou referência em páginas de festa, né? Porém, às vezes as pessoas têm o receio por ser uma festa diferente, ou por achar que as pessoas, os convidados, não vão aprovar aquilo, né? Então, eu venho aqui hoje dizer que isso não é problema não é vamos dizer, um obstáculo para você fazer uma festa sustentável, né? Eu acho que, como eu já tinha comentado, é muito interessante você servir como uma influenciadora, né? Fazer festas com esse propósito, de uma forma para você também ir influenciando as pessoas e mostrando que fazer uma festa simples é muito prazerosa, né? E você sabe que você vai ter um resultado
tão bom quanto fazer uma festa tradicional. Tá? Então, eu acho que eu acredito que esse seria o recado que hoje eu quero passar para vocês, de fazer, né, pensar de forma mais consciente, né, fazer festa de uma forma mais tranquila, sem tanta complicação mesmo. Às vezes a gente acha que precisa de muita coisa, né? Mas às vezes a gente tem resposta até dentro. Às vezes eu já falei muito, principalmente agora na pandemia, que as pessoas estavam fazendo festa, né, em casa e às vezes não permitia, né, que entrasse alguém e tal. Eu, eu sugeri para olhar. Às vezes dentro de casa você ter um vasinho de flor, opa, um vasinho de flor, tá desse lado. Um vasinho de flor que possa compor a sua decoração, um quadrinho, né, ou uma decoração feita pela própria criança, né, gravuras que a própria criança pode estar preparando para essa comemoração. Eles amam participar da comemoração, né? Então, é uma solução que você consegue fazer com que a criança participe desde a concepção da festa até o momento da montagem, né? Eles se sentem muito importantes, vão estar ali ativos né, com o que pode acontecer, vão também estar participando junto daquela expectativa do preparo. Muito importante isso. Então, permitir que a criança, com o olhar dela, ela consiga também ajudar no preparo da festa. Tá? Então, se você já teve receio alguma vez de preparar uma festa nesse formato, né, convide a sua criança para fazer junto com você, para pensar junto, né? Eles têm uma imaginação muito mais fértil que a nossa, então provavelmente você vai conseguir muitos resultados surpreendentes, tá? Então eu gostaria de encerrar agora e agradecer você que chegou até aqui no final e falar, né, que é possível a gente mudar o nosso comportamento e fazendo festas de formas mais atrativas e ao mesmo tempo sustentáveis.